Estamos aqui de volta para continuar discutindo o Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável. Estou aqui hoje com dois grandes amigos, dois grandes conhecedores do tema, dois grandes deputados. Deputado André Figueiredo, vou por ordem alfabética. Deputado André Figueiredo, que é nosso companheiro já há alguns mandatos. O deputado André é vice-presidente do PDT. O deputado André já foi ministro de Comunicações. É um cara que entende da área e vai conversar com a gente sobre ciência e tecnologia. Do lado de cá, com W, Volney Queiroz, por ordem alfabética, é o último a ser apresentado nesse momento. O Volney é o nosso atual líder de bancada, é um companheiro que tem 6 mandatos na Câmara, é uma das grandes expressões de Pernambuco e vai conversar conosco aqui a respeito de pequenas e médias cidades. E para começar, vamos continuar também por ordem alfabética, eu quero começar com o André. O André é o nosso companheiro que conhece ciência e tecnologia. André, fala alguma coisa de ciência e tecnologia que possa dar para um Estado um comportamento de autonomia, que possa dar para um Estado uma diferença na maneira de tratar a ciência e tecnologia da maneira atual que a gente trata. Sabendo que o Brasil e o mundo, se não investirmos em ciência e tecnologia, nós vamos ficar para trás como já estamos para trás há algum tempo, né, Volney? O que você pensa, o que você acha que a gente pode fazer para dar uma alavancada no Brasil? Porque nós aqui nesse Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável, que é uma inspiração no Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes, que fique bem claro, não é nenhuma originalidade, nós estamos aqui fazendo porque a gente acha que o Projeto Nacional de Desenvolvimento é um projeto sério e que pode nos dar um grande resultado para o Brasil. Nós queremos fazer também para Minas Gerais algo semelhante, claro, respeitando as nossas nuances e as nossas diferenças. E a gente tenta fazer com que esse projeto estimule transversalmente quantidade de emprego, meio ambiente, segurança, saúde, tudo que a gente puder fazer, a gente faz dentro desse contexto. Então, dá aí para a gente uma conversadinha a respeito de ciência e tecnologia, da maneira que você achar, com a abordagem que você quiser, para a gente discutir. Bem, Mário, antes de mais nada, quero te agradecer pelo convite, da gente participar aqui desse bate-papo, junto com o meu líder, o deputado Volney. Ou seja, nós estamos aqui, graças a Deus, em casa, literalmente em casa, batendo um papo com você que está assistindo a gente, um papo muito descontraído. E esse tema, ciência e tecnologia, Mário, que você elencou, é um tema que está completamente em evidência, principalmente por conta desse ambiente da pandemia, né? Nós vemos que o desenvolvimento de vacinas, na forma, você que é médico, da forma que foi feita de uma forma muito rápida, né? Nós conseguimos desenvolver essa vacina mundialmente em menos de um ano do início da pandemia. Isso demonstra que o investimento em ciência e tecnologia ele é necessário em todas as áreas. E a saúde, ela retratou muito bem, né? Porque nós conseguimos, felizmente, desenvolver essa vacina. Lamentavelmente, o governo brasileiro não iniciou a vacinação rapidamente. Posteriormente, quando chegou no Brasil, o SUS, né, mostrou a capacidade que tem, a capilaridade que tem para implantar. Então, quando a gente fala em qualquer coisa no mundo, a gente tem que falar em ciência e tecnologia, porque tudo envolve pesquisa, tudo envolve ciência, tudo que envolve saber. E nós temos, claro, no Brasil, digamos assim, um celeiro de cérebros. Lamentavelmente, esse celeiro de cérebros não é valorizado pelo atual governo brasileiro. Nós tivemos só esse ano um corte no orçamento de 2020 para 2021. É bom que se diga que desde 2015 são cortes sequenciais no orçamento de ciência e tecnologia, mas de 2020 para 2021 foram 34% a menos no orçamento. E para piorar, nós tivemos um contingenciamento de 92% no orçamento da ciência e tecnologia. 600 milhões contingenciados, olha. Quer dizer, nós brigamos aí, realmente o parlamento enfrentou e nós conseguimos recompor esse orçamento, mas isso demonstra a falta de visão que o governo brasileiro tem de uma área tão importante. O Brasil só investe 1,26% do PIB em ciência e tecnologia. Os países, na maioria deles, investem mais de 4% do PIB, né? Os países ditos minimamente desenvolvidos. Nós estamos falando de PIBs bem mais elevados. Felizmente, nós tivemos recentemente, a Câmara e o Senado, nós aprovamos o descontingenciamento do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. O governo vetou. O governo vetou. Olha que visão que o senhor Bolsonaro tem da ciência e tecnologia. Mas o parlamento, mais uma vez, deu a resposta, derrubamos o veto, e a partir de 2022, nós teremos 5 bilhões de reais a mais no orçamento da ciência e tecnologia. Isso vai, com certeza, revolucionar essa área que é importantíssima, né? Nós temos aí
E falando em Minas Gerais, nós temos que desenvolver. A UFMG é um polo de desenvolvimento, de inovação, né? Os institutos federais em Minas Gerais, nós temos vários institutos federais em várias regiões do estado de Minas. Nós temos que desenvolver. Minas, a gente já vê logo o nome, mineração, né? Mineração é área importantíssima e nós temos que investir muito nessa área, mas de uma forma sustentável, como você bem colocou. Nós não podemos fazer a mineração de uma forma que venha a deteriorar o meio ambiente, que venha a gerar catástrofes como aconteceram recentemente com o arrombamento de barragens e que levaram a milhares de vítimas, até mesmo ao óbito, né, ao desaparecimento, enfim. Nós temos que pegar Minas como um polo de desenvolvimento em vários setores. Citei a mineração, mas a gente também pode pegar energia renovável, né? Energia fotovoltaica, e a gente sabe que o Vale do Jequitinhonha, né, Mucuri, é um grande polo desse desenvolvimento e que precisa ser investido nessa energia limpa, energia fotovoltaica, que no Nordeste, inclusive, já tem grandes polos de desenvolvimento, lá em Pernambuco, lá no Ceará, né, energia eólica da mesma forma, enfim, são formas de energia que levam o mundo a ficar mais saudável, né, ficar mais saudável. Do mesmo jeito, a produção de vacinas. Lá em Minas Gerais também é um grande polo de excelência em desenvolvimento de vacinas e que a gente tem que investir nisso. Então, ciência e tecnologia, resumidamente, se você tiver recursos, se você tiver um gestor que realmente pense isso daí como um grande investimento que vai acelerar desenvolvimento, que vai acelerar a capacidade das pessoas de realmente se realizarem, a gente tem um potencial de crescimento inimaginável. Eu digo que quando eu fui com a ex-presidente Dilma Rousseff à Suécia, isso em 2015, nós estivemos na Ericsson, que é um dos grandes desenvolvedores da tecnologia 5G, que está chegando agora no Brasil. A previsão era chegar em 2018, está chegando agora em 2021 para 2022. Né? E nós estivemos lá com o CEO da Ericsson, e na hora dele fazer a apresentação, ele disse que tinha um parceiro de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, por conta da lei da informática, que inclusive a Câmara aprovou a PEC 10 agora, e de uma forma unânime, né, que renovou a lei de informática, que gera justamente para essas indústrias a obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento. Então a Ericsson tinha um parceiro no Brasil, e o parceiro era a Universidade Federal do Ceará. E eu não sabia, eu sou do Ceará e não sabia, né, que a Ericsson tinha esse parceiro que já desenvolveu várias patentes, então mostra, se a gente tiver um mínimo de boa vontade do gestor e uma visão para o futuro, investir em ciência e tecnologia é um investimento com retorno mais garantido para a população como um todo. André, você tocou em vários aspectos importantíssimos de ciência e tecnologia. Você sabe que esse tempo não dá para falar de tudo que a gente quer falar, mas é para mostrar para as pessoas que a gente tem solução, e o Brasil tem solução, e Minas Gerais especificamente, que a gente está tocando o tema, tem solução para um monte de coisa. Se a gente tiver um comportamento, em vez de governador como presidente do nosso estado, como um cara que tem autonomia e que luta pelos interesses do seu estado, e que você tocou na energia fotovoltaica, o norte de Minas é um campo facílimo de ter isso, já tem, mas tem que virar política de governo, de Estado, porque é diferente a gente fazer isso e fazer diferente. Então, daqui a pouco eu vou voltar, eu vou fazer uma pergunta para o Volner aqui agora, mas eu vou voltar para você perguntando assim, se você fosse governador de Minas Gerais, o que você faria? Tá bom? E aqui, Volner, obrigado aí por ter paciência de aceitar o André passar na sua frente, ser como nosso líder aqui, mas deixa eu te falar, eu acredito piamente que a valorização do ser humano, da vida de qualidade do ser humano, passa por coisas muito pequenas. O ser humano não é um exigente de grandes coisas, de uma maneira geral. Tem as pessoas diferentes, mas de uma maneira geral o ser humano precisa de saúde, educação, segurança, conforto, uma moradia digna, que isso é o objetivo de todos. E eu vejo as cidades do interior como grandes locais para você resolver os problemas das grandes cidades. Se você resolve o problema das pequenas, você resolve grandes problemas das grandes cidades. O que você acha dessa questão? Você conhece o assunto, seu pai já foi prefeito, você conhece como é que funciona esse sistema, essas questões migratórias internas. Fala pra gente aí um pouquinho disso aí, garoto. Tá bom, obrigado, Mário. É um prazer falar com o povo de Minas, o povo do Brasil, e aqui em boa companhia do Mário, companhia do André, nossos amigos. São temas importantes. Eu acho muito legal esse formato que você está desenvolvendo de debater os assuntos e trazer gente que entende para falar de assuntos que são
referências que são importantes para qualquer estado e você criar esse modelo para implantar em Minas Gerais. Então, parabéns. Obrigado. Fico muito honrado em poder contribuir com isso. Veja, eu tenho uma vivência, porque eu sou de uma cidade de Caruaru, Pernambuco, que é uma cidade de 450 mil habitantes, e tive o privilégio de ter meu pai, que foi prefeito 4 vezes. Então, eu terminei conhecendo um pouco desse ambiente de administração pública municipal, ao mesmo tempo em que desenvolvia os mandatos aqui em Brasília. Então, isso me deu a visão de Brasília e a visão também do município, ou seja, a visão da floresta do todo e a visão da árvore, que é a visão da cidade de Caruaru. E uma coisa que Pernambuco experimenta, que eu acho que todos os estados também, em maior e menor medida, experimentam, que é essa migração das pequenas e médias cidades para as grandes cidades, como forma de a pessoa buscar emprego, buscar condição de vida mais digna. Então, as pessoas não se mudam das pequenas e médias cidades para as grandes cidades por vontade própria, elas se mudam obrigadas pela escassez de oportunidades das suas cidades. E aí a gente, em Caruaru, experimentou uma coisa muito importante na década de 80, que foi a criação de uma feira de confecção barata, popular, que é a conhecida Feira da Sulanca. Então, hoje tem 15 mil bancos na Feira da Sulanca de Caruaru. E isso terminou gerando, com o passar das décadas, uma cultura de oportunidade, e hoje toda casa que você visita na periferia tem uma máquina de costura, 2, 3, tem gente trabalhando. Então, é um mercado informal, é um mercado que não tem, digamos assim, garantias trabalhistas, mas é um mercado que não deixa as pessoas passarem necessidade. Então, isso terminou gerando um polo gigante de confecção em Caruaru, que, para você ter uma ideia, esse polo de Caruaru, Santa Cruz e Toritama, são 3 cidades próximas, produzem 26% dos jeans do Brasil inteiro. É uma coisa relevante. Então, as pessoas muito relevante. Você chega lá, tem gente de helicóptero, você chega lá, tem gente de Ferrari, de Lamborghini. Então, as pessoas têm dinheiro circulando, você sente que o dinheiro está circulando. E por que é que eu estou falando isso? Porque é uma coisa de você desenvolver a aptidão de cada cidade. Então, tem cidade que tem uma aptidão para construir, fazer móveis e vender móveis. Então, o Estado, né, tem que ter um olhar para profissionalizar aquilo, ensinar as pessoas a trabalhar com aquilo, para fazer com que aquela cidade vire um polo moveleiro, para fazer móveis, para vender aquilo, para se especializar naquilo. Então, eu acho que é uma coisa que pode dar uma solução de viabilidade econômica e de emprego e de renda para as pessoas nas cidades. Isso mantém as pessoas lá, e o Estado também tem que dar, primeiro, descentralizar a industrialização. Eu acho que é uma coisa fundamental e Pernambuco vive isso. A Fiat, por exemplo, queria ir para Recife e o governo do estado mandou para uma cidade da Zona da Mata. Uma empresa como a Fiat, uma fábrica daquela, você imagina a quantidade de outras empresas e outras fábricas que ela leva junto com ela. E isso foi feito em muitos municípios. Então, primeiro, descentralizar a industrialização e, segundo, poder levar a oportunidade de profissionalização para as cidades, com institutos federais, que, graças a Deus, Pernambuco tem alguma quantidade boa de institutos federais, e escolas técnicas estaduais. Então, Pernambuco conseguiu investir em educação, e aí você mantém no interior pessoas que podem estudar, que podem se profissionalizar e que podem ter onde trabalhar. E aí você garante viabilidade dessas pequenas e médias cidades e você diminui a pressão que elas fazem nas grandes cidades. Eu acho que esse aspecto de atenção às pequenas e médias cidades é fundamental em qualquer desenvolvimento de um estado e acho isso muito importante. Sem perder, lógico, de vista, e você tem isso como proposta, que é a locomotiva verde do Brasil, sendo Minas Gerais essa locomotiva verde, o olhar para o meio ambiente. E eu acho que é importante que a gente, enquanto as cidades são pequenas e médias, que os prefeitos, que as autoridades locais possam ter esse olhar para reservar espaços verdes dentro das cidades, para que no futuro esses espaços sejam preservados. Porque, veja, tem cidades onde todos os espaços são ocupados e aqueles bairros que não tem uma área de lazer, não tem um parque, não tem nada, eles estão fadados a viver eternamente sem aqueles locais de convivência, de espaços verdes e áreas verdes. Então, é importante isso. As cidades médias, as cidades pequenas, terem espaços que possam, no futuro, serem reservados para a área de lazer, área de convivência,
que é uma coisa importante e será cada vez mais importante. Então, eu acho que são questões que se completam, essa questão da industrialização das pequenas e médias cidades e a questão da educação nelas, e eu acho que a gente fortalecendo as pequenas e médias cidades, a gente consegue ter vida boa nelas, que é uma vida agradável, uma vida menos tensa, menos corrida do que nas grandes cidades, e a gente dá também uma possibilidade que as grandes cidades não enchem, não se favelizem, porque não recebam esse contingente exagerado de pessoas que vêm. No caso de Minas, são 853 cidades, se não me engano. É isso mesmo. Né? Então, é um olhar que quem governa o Estado tem que ter para essas pequenas e médias cidades. Então, você está de parabéns, porque traz esse tema tão importante. Obrigado, Volney. Você tocou em temas muito interessantes e pertinentes. E pelo que a gente vê, esses temas estão sempre intercruzando. Não existe um tema único que você não tenha que possa prescindir dos outros. Então, essa organização precisa e deve ser feita dentro desse contexto da identidade da cidade, do perfil que a cidade tem, de aptidão. Nós temos uma parte no projeto que a gente apelida de Fica Aqui. Até seria um consorciamento de várias cidades para selarem. Selar é botar um selo dos seus produtos produzidos naquela região e estimular as pessoas que comprem aqueles produtos em detrimento dos outros produtos que vêm de outros locais. Porque se você faz isso, o emprego fica aqui, o trabalho fica aqui e o reinvestimento fica aqui. Até parece um pouco egoísta, mas é uma maneira de cada um competir dentro da sua aptidão. Então, achei muito interessante você estar falando. Daqui a pouco eu vou perguntar para você a mesma coisa que eu agora vou perguntar para o André. Se você fosse governador de Minas Gerais, o que você faria? André, essa é a pergunta que você tem que responder para a gente na área de ciência e tecnologia. Bem, eu digo para você, Mário, que Minas Gerais é um estado diferenciado. É um estado que tem um potencial, acho que com poucos no mundo, não vou nem apenas dizer no Brasil. Né? Então tem um potencial muito grande que pode ser desenvolvido. São 853 municípios, grande parte deles de porte muito pequeno. E eu digo, quando eu falo em porte pequeno, eu digo com conhecimento de causa, porque no Ceará, dos 10 menores municípios, eu tenho um apoio relevante em 7 deles. Então, eu tenho a causa dos pequenos municípios para que a gente possa desenvolver potencialidades. Mas sempre é difícil. Você pega, por exemplo, um município como Milho Verde, lá em Minas Gerais, que eu tive a honra de conhecer. Né? Um município bem pequenininho, mas que tem um potencial turístico como poucos. Não é? Ali você consegue desenvolver a cadeia do turismo de uma forma muito efetiva, mas tem um problema lá, dificuldade de acesso à internet. Dificuldade de acesso à internet. Então você hoje, sem internet, você não consegue desenvolver absolutamente nada. Você não consegue integrar aquele município ao Brasil, ao mundo. E quando você integra, né, e aí eu digo que quando a gente também estava no Ministério das Comunicações, um projeto que a gente tinha como prioritário era o Cidades Inteligentes, que era justamente você cabear com fibra ótica aquele município, dotando as escolas de uma internet rápida. Às vezes a escola diz que tem internet, mas a internet é apenas para a secretaria. Você não tem uma rede de Wi-Fi suficiente para comportar, por exemplo, tablets para todos os alunos. Para salas de aula. Para salas de aula, você não tem. Então o Brasil hoje tem um satélite que custa R$800 mil por dia para estar em órbita. R$800 mil por dia, Volney. Ele tem uma vida útil de 15 anos. Já se passaram 4. Né? Um satélite que custou R$2 bilhões. Então, você tem a banda X, nesse satélite tem a banda X, que é a banda de segurança militar, né? E está muito bem utilizada, e a banda KA, que é a banda da internet rápida. Porque você pega municípios mais distantes, onde é difícil chegar a fibra ótica, você leva o sinal do satélite. O satélite tem capacidade de levar o sinal de internet rápida aos mais longínquos rincões da Amazônia. Né? Então, você não utilizar todo esse potencial de cabear com fibra ótica, utilizar o satélite para poder interligar o Brasil, você está fazendo cada vez mais o Brasil ficar parado no tempo. E hoje, nós sempre temos principalmente lá no Nordeste, aquela visão de que é necessário nós levarmos indústria para os municípios. Ora, a questão de logística é muito complicada. Você, às vezes, tem um município longe de tudo, aí quer uma indústria. A indústria pode até se instalar lá, mas depois que acabarem os incentivos fiscais, eles vão se embora. Então, eu sempre digo que a gente tem que investir primeiro no potencial de cada município e no empreendedor de cada município. Porque o empreendedor de cada município, se você dá a condição para ele desenvolver,
ele não vai embora. Ele vai gerar emprego lá e vai ficar lá. Agora, se você traz uma indústria de outra região do país, ele fica lá enquanto durar os incentivos, depois arruma as malas e vai para outro canto. Então, o que nós temos que fazer é desenvolver potencialidades, como o Volney bem colocou. Você tem que pegar Minas Gerais, e eu digo porque também estive lá no município de Cerro, e, queijo lá, você tem que fazer a indústria do queijo cada vez mais palpitar porque o queijo de Minas é conhecido internacionalmente, do mesmo jeito que a cachaça. Né? Eu fui em Salinas também, né? E eu vejo... Você está conhecendo Minas Gerais demais. Assim, minha infância, boa parte de Esmeraldas. Meu tio tinha uma fazenda lá em Esmeraldas, passei por parte de Belo Horizonte, a cidade... Aliás, eu amo Minas, né? Eu amo Minas Gerais. Sinceramente, para mim é um estado que eu tenho uma verdadeira fascinação por ter passado as minhas férias na infância por lá. Mas Salinas, por exemplo, eu vejo que tem um potencial tão grande, sabe, Mário? E não é desenvolvido. Por quê? Porque se você vai lá, você vai com aquele imaginário de, poxa, é a terra da cachaça. Então é uma cidade ambientada em cachaças famosas, mas você, para comprar uma garrafa de cachaça lá em Salinas, tem que ir a um supermercado como outro qualquer. Você não tem um espaço que poderia ser ambientado, você poderia estar recebendo turistas de uma forma mais profissional. Então, esse ambiente de desenvolvimento da economia com a cadeia do turismo é muito importante, mas algo que qualquer município no Brasil, seja ele grande, seja ele pequeno, pode desenvolver, são cérebros das nossas crianças. Você hoje vê essa meninada pegando um celular, fazendo o que fazem, o que nós não temos nem noção do que pode fazer. Você vê startups sendo criadas por jovens em garagens, isso no mundo todo. E você não dá o ambiente para que ele possa desenvolver, você está freando o desenvolvimento do Brasil. Lá em Crateús, que é um município de médio porte lá no estado do Ceará, tem 70, 80 mil habitantes, hoje nós temos aí 500 jovens que foram contratados por uma empresa americana, cada um ganhando $500 para desenvolver games, desenvolver sistemas. Então eles são acompanhados logicamente por monitores muito bem preparados, mas você imagina o que é isso, 500 jovens ganhando $500. Olha o que gera de recurso na economia e para a família desses jovens. Claro. Você está gerando futuro. Então você desenvolver, digamos assim, a potencialidade de uma criança e de um jovem no Brasil, você leva o país lá para frente. Gosto sempre de citar casos quando eu era ministro. Eu fui a João Pessoa e entregar Minha Casa Minha Vida que estava com fibra ótica. Era uma experiência piloto que um pequeno provedor dotou de fibra ótica, na época R$30, R$40 por mês, essa internet rápida. Aí eu fui na casa, tinha uma jovem, uma jovem, 14 anos. E no ambiente, evidentemente, ela vinha de uma situação quase subhumana, né, sem condições de moradia. E ela estava na internet. E aí eu perguntei, o que é que você usa aqui? Ela mostrou, logicamente, Facebook, né, e tal, mas também o grau de estudo, porque a internet tem essa questão. Quando a gente era mais novo, ou a gente tinha dinheiro para comprar enciclopédia, ou em alguns locais tinha que ir a uma biblioteca quando tinha biblioteca. Se não tivesse isso, você não tinha acesso a estudo. Você não tinha acesso a fontes de informação. A internet iguala tudo, porque você tem uma biblioteca no teu celular, no teu smartphone. Ela estava pesquisando e eu perguntei, o que é que você quer ser quando crescer? Ela disse, médica. Mas disse com uma firmeza de dizer, vou ser médica. É isso aí. Eu disse, puxa, uma jovem que não tinha condição sequer de saber se sobreviveria decentemente. Ou estava morando numa moradia digna e podendo sonhar em ser médica. E agora, há uns 15 dias atrás, eu encontrei o nosso parceiro lá de João Pessoa na área de ciência e tecnologia, e ele chegou e disse, André, tu se lembra daquela jovem lá que tu perguntou? Pois ela está estudando medicina. Que bacana. Gente, como é bonito você ver como a ciência, a tecnologia, ela muda a vida das pessoas, Rony. Então eu digo, qualquer município, por menor que seja, se você coloca fibra ótica ou acessa o satélite, se não tiver fibra passando por perto, você vai fazer com que o Brasil se torne um país diferente. Então investir em internet, em ciência e tecnologia é o caminho para um país, e principalmente um estado como Minas Gerais, que tem um potencial inimaginável em mineração, em ciência e tecnologia, em energia renovável. Você tem um mundo a desenvolver em Minas Gerais. Eu tenho certeza que
Eu não, nem o Volney, porque nós somos nordestinos, mas você, como grande mineiro, tenho certeza que se você, sendo governador de Minas Gerais seria um outro estado. Vamos deixar essa história para depois. André, essa história de governador é só hipotética, por enquanto. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, que é facílimo de investir. Investir no cérebro das crianças. Isso eu tenho repetido também. Se a gente não aproveitar esses cérebros agora, vamos ter cérebros que não produzirão nada no futuro e ficarão dependentes dos poucos que produzirem como nação. Volney, você deu um show para a gente, mostrou que você conhece a questão das pequenas e médias cidades, você tem realmente a experiência. A pergunta que eu falei que ia te fazer é a mesma que eu fiz ao André. Se você fosse o governador de Minas Gerais, o que você faria? Bem, primeiro, depois de ouvir o André falando, eu estou vendo que preciso conhecer mais Minas Gerais, né? Então, estou aceitando convites aí para conhecer mais as cidades e as potencialidades turísticas e geral de Minas. Mas veja, Mário, eu acho que a primeira coisa que um gestor de sucesso tem que fazer é ter a visão do que quer implantar, do que quer fazer. Eu acho que a visão de priorização da educação é fundamental. Isso perpassa pelo que eu disse, pelo que o André falou de ciência e tecnologia. Então, e o PDT é o Partido da Educação. Eu acho que é espalhar escolas técnicas, espalhar escolas de ensino integral como meta e fazer governança e monitoramento de resultado para que, ao final de 4 anos, se tenha efetivamente a possibilidade de essas escolas estarem permeando todo o Estado. Eu acho que isso é uma coisa que muda qualquer lugar, tem mudado os países e muda qualquer realidade. Então, Pernambuco experimentou isso em 2006. Pernambuco era o 21º estado em educação no Brasil. Hoje é o estado que tem mais escolas de tempo integral, tem mais escolas de tempo integral do que Rio, São Paulo e Minas. É mesmo? É. Então, em números absolutos. Então, isso teve governança, teve vontade política, mas, sobretudo, primeiramente, a visão, a vontade de fazer. Brizola fez isso no Rio Grande do Sul, e é a marca dele até hoje, quantidade de escolas, milhares de escolas que ele fez durante os 4 anos que foi governador. Então, acho que, se você quiser fazer um marco histórico em Minas como governador, como governante, tem que ser através da educação. Eu acho que nada mais apropriado para um partido como o nosso, é o PDT, que é o Partido da Educação, a gente tem essa priorização. Institutos federais, escolas técnicas, escolas de tempo integral, para poder fazer com que o nosso jovem tenha acesso a tudo que quiser. Então, cuida do cérebro, como disse o André, das crianças, e curioso que nos países desenvolvidos não tem esse termo ensino integral, né? Isso é uma coisa só de país subdesenvolvido. Tudo é integral. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter como padrão no Brasil. O ensino integral e a possibilidade dos alunos, das crianças, do povo ter acesso à educação. Então, se eu fosse governador de Minas Gerais, era a minha meta prioritária, número 1, e eu estaria muito feliz se aos 4 anos, do final dos 4 anos, eu pudesse olhar para trás e ver que espalhei, semeei escolas de tempo integral e escolas técnicas pelo interior e pelas grandes, pequenas e médias cidades de Minas Gerais. Obrigado, Volney. Você sabe que daqui a pouco você vai dar o tchau também para a turma aqui, complementando com o que você achar que ficou faltando, que a gente, depois que fala, sempre lembra que podia ter falado alguma coisa, faltou um pedacinho. Claro, aqui a gente não tem a pretensão de esgotar assunto nenhum. Esse aqui é para a gente mostrar para as pessoas de Minas, os nossos companheiros, para as nossas companheiras, que se a gente quiser organizar de boa vontade, com bom coração, a gente consegue fazer a diferença. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa que todos fizeram o tempo todo. Nós precisamos de mudar, nós precisamos de mudar de postura, de jeito de pensar. E esse jeito de pensar a gente tem. A gente sabe como é que a gente faz política, a gente gosta de fazer política pelos interesses mais nobres, a gente faz política para as pessoas e não para a gente. Eu tenho certeza disso. Os dois aqui eu conheço muito bem e falo disso como se estivesse falando em nome deles. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui se locupleta com política. Então hoje o que a gente tem que mostrar para as pessoas, mostrar para o Brasil, mostrar para Minas Gerais, é que nós precisamos de um pacto social. Nós precisamos de ter uma ideia, uma vontade de fazer. Nós precisamos de ter um rumo. E isso é um projeto. Um projeto, claro, inspirado num projeto nacional de desenvolvimento do Ciro, que mostra que todo lugar que tem um projeto, é um planejamento, é uma estratégia que vai ser feita na nação, no Brasil, e o objetivo é desenvolver. O projeto Mineiro de Desenvolvimento é um projeto, um planejamento que vai atuar em Minas Gerais e tem que desenvolver. E nós adicionamos a isso a palavra sustentável, porque a gente acha também que a gente tem que mostrar para o mundo que a gente tem condição de cuidar desse planeta, dessa aeronave que nos transporta. Claro, a gente até
até aceita que a gente vá para outros planetas. Vamos cuidar do nosso para a gente não precisar de sair daqui correndo. André, eu agora quero que você teça aí as suas considerações finais. Se você quiser fazer alguma complementação, complemente. E desde já estou te agradecendo a presença. Com certeza brilhante, como sempre, e eu espero contar mais oportunidades com a sua visita para a gente fazer alguns comentários, até de outros assuntos. Você não fica só em ciência e tecnologia. Tá bom, meu amigo Mário. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa desse bate-papo aqui com o nosso líder, o Volney. Você já fez outros bate-papos com colegas nossos de bancada e fará mais ainda, justamente para levar essa nossa visão que nós temos de um Brasil diferente, de um Estado que nós vivenciamos que seja diferente. E corroborando com as palavras do Volney, né, investir em educação é tudo. Né? E esse projeto que lá no Ceará começou com o Ciro, fez com que o Ceará também virasse uma referência. Das 100 melhores escolas pelo IDEB do Brasil, 82 são no Ceará. 82 são no Ceará. Então nós temos esse exemplo de priorizar a educação, que o Ciro, eu tenho certeza que dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que ele tão bem retrata, ele vai priorizar a educação. Então, a gente olha aqui para o Juscelino. Se nós tivéssemos uma sequência de Juscelinos após ele, o Brasil era outro. A gente vê Brasília. O que era Brasília? O que era o Planalto Central? Não tinha nada. A visão do Juscelino de industrialização, de construir rodovias, de desenvolver o país, né, fez com que realmente o nosso país, na metade do século passado, pudesse dar um salto de desenvolvimento. Infelizmente, nós não estamos vendo isso nos últimos tempos. A gente está vendo um processo de desindustrialização absurdo. Não é? A participação da indústria no Brasil, hoje, no PIB, é ínfima em relação ao que era na década de 80. Né? Então, nós temos que pensar, sim, num Brasil do futuro, nós temos que pensar num Brasil da educação, nós temos que pensar num Brasil de Juscelino, de Getúlio Vargas, que na década de 30 inverteu a lógica da política café com leite e começou a industrializar o Brasil, até mesmo com a grande crise mundial que estava se abatendo, né? Depois da crise da economia americana. Né? Então, nós temos que ter esses visionários. Eu tenho certeza que nós do PDT temos o orgulho de ter uma pessoa que pensa um Brasil diferenciado, pensa um Brasil do futuro e não esse Brasil terrível que a gente vivencia hoje, onde a desigualdade social e regional só se aprofunda e a desigualdade ela precisa ser combatida como um câncer. É muito triste você ver como há umas semanas atrás, em Fortaleza, né, você presenciar uma cena que viralizou nas redes sociais de crianças e mulheres disputando lixo no caminhão de lixo, de você ver em Cuiabá, creio eu que foi em Cuiabá, no Mato Grosso, pessoas pobres disputando restos de ossos. Eu vi. Não é? Então isso a gente pensa que isso aqui é um caso isolado? Não, isso é no Brasil todo. Isso é no Brasil todo. Então a gente não pode banalizar esse absurdo. É isso. Por isso que a gente está na política, para fazer algo bem diferente, algo que Brizola tanto sonhou, que é um Brasil do povo brasileiro e que o povo brasileiro possa, acima de tudo, ter a convicção de que estudando, trabalhando, ele vai conseguir o que é mais precioso nessa nossa vida que é tão rápida, que é ser feliz. Muito bom, muito obrigado. Volney, para você também encerrar, quero te agradecer também pela presença. Como sempre, uma presença que nos encanta, que você sabe se posicionar, você tem conhecimento para nos ofertar. E esse jeitão carinhoso que você trata a coisa pública. A mesma pergunta que foi feita para o André, por que a gente está nisso? Fala aí para o nosso pessoal para a despedida. Tá bom. Obrigado primeiro por ter nos dado essa oportunidade aqui de conversar com o seu povo, o povo de Minas, e fazer isso aqui em companhia do nosso amigo, nosso sempre líder André, nosso ex-ministro, uma pessoa que dá muito orgulho, muita honra para a nossa bancada. Você também, que é um companheiro que eu quero muito bem, é uma pessoa muito competente e que é muito querido e muito respeitado aqui em Brasília, sobretudo na Câmara, no ambiente da política. Então, obrigado por poder participar também desse seu projeto e dizer que nós temos essa esperança e entramos na política. Eu assumi meu primeiro mandato de deputado federal com 21 anos só. Era o garoto. Pela generosidade lá do povo de Pernambuco, me mandar tão jovem aqui para Brasília. Mas eu não quero nunca me esquecer daqueles ideais que me fizeram vir para cá. Né? E não quero ser domesticado pela velha política, pela politicagem, para poder perder aquele brilho, aquela esperança que devem estar sempre presentes em quem faz política. Nós, políticos, não temos esse direito
de perder a esperança, porque nós somos a esperança de milhões de pessoas. Então, eu tenho muita fé de que a gente possa trazer o Brasil o rumo para os trilhos novamente, com Ciro Gomes, com um projeto nacional de desenvolvimento, com um olhar de que o Estado brasileiro não tem que dar lucro. O lucro do Estado brasileiro é essa última frase que o André falou, é fazer o povo feliz. É importante ter um governante que tenha esse olhar generoso com a população, que se compadeça do sofrimento do povo, que é enorme. O Brasil tem 116 milhões de pessoas com insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É tão falado isso, mas as pessoas não conhecem esse termo, né? É uma pessoa que almoça e não sabe se vai jantar. É uma pessoa que janta e não sabe se tem como tomar café da manhã. Então, você ter quase metade da população brasileira com insegurança alimentar significa que o Brasil está no rumo errado. Então, nós temos que ter um olhar para essas pessoas. Não podemos pensar em nada mais ousado se a gente não alimentar o povo. E o Brasil tem capacidade para ter um povo alimentado, para um povo educado, um povo que vive em segurança. Precisa ter alguém de juízo. Nós temos um presidente hoje desajuizado, então nós precisamos ter um presidente que tenha cabeça, que tenha juízo, que tenha ponderação, que una o Brasil em torno de um projeto como o Ciro quer fazer. E a bancada do PDT está aqui à disposição para participar disso, juntar os melhores cérebros, as melhores cabeças do Brasil para a gente reunir em torno de um grande projeto que torne o Brasil essa potência novamente admirada pelo mundo todo e, sobretudo, que o povo brasileiro possa voltar a ter orgulho. Então, parabéns, isso vai começar nas pequenas e médias cidades, vai entrar para os governos e vai ser coroada com uma participação do governo central, do governo federal. Então, juntos podemos fazer um grande Brasil e é a nossa esperança, é a nossa meta, é o nosso desejo, é o nosso sonho. E parabéns, espero que você consiga fazer isso em Minas também, que nós estamos lutando. Eu em Pernambuco, André no Ceará, para que a gente possa fazer também nos nossos estados. Parabéns, Marcos. Olha, quero agradecer aos dois e falar para você, tem jeito, tem solução. A sua dívida, ela tem jeito de ser corrigida. A sua saúde tem condição de melhorar. Sua educação tem condição de melhorar. O seu modo de vida tem condição de melhorar. O que a gente precisa de fazer é fazer escolha por projetos, por pessoas que têm projetos estabelecidos, e aí eu estou falando no nível nacional, para que nós mudemos a cara desse país. Nosso país não é o país do futuro. Nosso país está virando o país do passado, porque nós estamos perdendo tempo e não há mais tempo a se perder. Quero agradecer a presença de vocês e pode ter certeza que eu fiquei muito feliz. Os resultados das nossas conversas, essas especialmente nesse momento, assim, serão maravilhosos na opinião das pessoas, porque na minha já me encantou. Um abraço, depois a gente vem de novo e tem mais coisa para conversar.